Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo? Nossa, ainda bem que faz tempo que eu não falo que foi um lixo, né? Faz tempo, relativamente, né? Desde o primeiro jogo do Crespo. Eu gostei, Tironi. Na verdade, eu gostei bastante. Acho que seria uma injustiça se o São Paulo não vencesse o jogo pelo que jogou, né? Dominou a partida. Lembrou um pouco, em alguns momentos, o jogo do Bragantino, só que como o Juventude é mais Primeiro fraco. tempo muito parecido mesmo. Mas o tipo de jogo, né? O modelo de jogo, essa dinâmica que eu chamo de dinâmica Marcos Antônio Bobadilha, né? Dinâmica Marcos Sim. Antônio Bobadilha, que é a nova marca do time. O São Paulo consegue a primeira vitória fora, como você falou, a primeira vez que ganha 2 jogos consecutivos, não toma gol de novo, então tem alguns bons sinais. É um time ainda com limites claros, né? Acho que a grande prova disso é a questão da mexida no Cédric, que é o jogador mais fraco desse sistema, e você não tem um jogador da posição, aí você tem que tirar o Bobadilha, que era o melhor jogador em campo da posição dele, para botar do lado. Né? Essas circunstâncias todas, elas... e a sequência de jogos, 3 competições, o fato de você não poder jogar com o Luciano todos os dias e tal, não sei o quê, é o que ameaça o São Paulo. Mas o São Paulo agora mostra uma coesão desde a partida contra o Bragantino. E, de novo, eu acho que nessas 3 partidas o São Paulo jogou um bom futebol. Né? Ganhou 2 com mérito e empatou uma com mérito. Não merecia perder em Bragança também. Como estão dizendo aqui os nossos... o Flávio Dias, faltam 23 pontos. É mais ou menos isso. Mas a cada 3 pontos conquistados, você fica menos ameaçado, menos preocupado, e pode aí, com a proximidade das Copas, você poder, talvez, jogar com mais afinco essas Copas, né? São 19 pontos em 16 partidas, o São Paulo vai para 12º, mas tem muita gente com um jogo a menos. De qualquer forma, são 5 pontos para a zona de rebaixamento nesse momento, que talvez a primeira vez se dê para dar uma respirada, mas você falou, é pouco ainda, e acho que para a questão ficar completa, o São Paulo precisará, na verdade, esse é o verbo correto, vencer o Fluminense em casa com um intervalo pequeno, mas com acho que o apoio da torcida no domingo às 16 horas. Muito bem, a Mayumi... Realmente, se o São Paulo ganhar domingo, o São Paulo tá com 19, vai para 22 e o São Paulo já vai para a parte de cima da tabela, para outra página da tabela, pessoal. Então é muito importante o São Paulo ganhar desse jogo domingo, mas já a gente vai chegar lá. A gente chega lá no final do vídeo. Ferreira, 3 meio-campistas é vida. Caneca Rage Against 4-2-4. Love, sim. Preenche o meio campo, né? Vamos falar o português, claro. E aí, ó, vem cá. Já que vocês estão gritando, saudade, eu acho que melhorou com o Crespo, tá bom? Vocês ficaram contentes, tá tudo bem agora. Estamos de bem, dá o dedinho. O time melhorou pra mim com o Crespo. Melhorou. Isso é um fato, isso é um fato, pessoal. A última fase Zubeldia. Sem dúvida, né? Tá jogando de uma forma diferente, e acho que quem também achou que tem gente que achou a partida ruim, eu não achei a partida ruim do São Paulo. Cara, jogo grosso, o São Paulo tá lá embaixo, pressionado, muita coisa. Não, eu achei que o São Paulo correu poucos riscos, dominou a maior parte da partida, e acho que algumas coisas são novas, né? Sobretudo, eu acho que o dono do time do Crespo até agora é o Bobadilha, né? O Luciano é o decisivo. Cara, o Luciano participou de todos os gols do Crespo, né? Dos 2 do Bragantino, os 2 do Corinthians e esse. Mas o Bobadilha, que não começou jogando, aliás, contra o Flamengo, não estavam nem Bobadilha e nem Luciano, né? Sim. Então, foi a partida que o São Paulo jogou mal e perdeu, né? Mas eu acho que a dinâmica do time é muito a toada do Bobadilha, e então tem muita gente falando que o time está menos, e eu acho que concordo, né, com essa expressão, afobado e ansioso. O time está, né, tem mais calma para jogar, e mais uma vez passou ileso dos suspensos, né, que é a minha questão. Tomou o cartão amarelo Luciano por reclamação, tomou o cartão amarelo o André Silva, mas os 8 pendurados que estavam não tomaram o cartão. Né? Seguem lá, exatamente. Felipe Ferreira Martins, 3 meio-campistas é vida. Ah, tá, já li.
Vinícius Iglesias, senhores, precisa ser dito, é impossível o São Paulo cair. Esse time do Juventude é tão ruim que parecia sacanagem. Os caras tocavam a bola, ela ficava quadrada. Realmente, duríssimo o time. Então, muito né, ruim, cara, cara, eu muito dando ruim, um velho. salve aqui para toda a família Melo, grande turma, pé quente. Grande turma da família Melo. O Juventude tem vários jogadores que já foram bons num tempo atrás, né? Então, isso que eu ia falar, aquele Abner? Não, o Abner, que você tá pensando, é aquele lateral esquerdo que jogou na Não é esse. seleção, não, Nossa, mas eu assustei, né, a hora que eu vi. Matar o Verón lá, por o exemplo. Veron, o Gilberto, o Nenê, o Lucas Fernandes nem entrou no jogo. Aliás, como é que não entrou no jogo o Lucas Fernandes, que era São Paulo, estava no banco, né? Então, na verdade, a situação do Juventude é desesperadora mesmo. Ele não venceu, não conquistou nenhum ponto fora de casa, mas dentro de casa só tinha perdido 2 partidas, né? Sim. Então ele vinha numa toada boa. Foi uma boa vitória do São Paulo. Não é fácil vencer em Caxias. Não é fácil vencer fora nesse campeonato. Todos os pontos pelo Juventude no campeonato foram lá em Caxias, né? Uhum. Todos os pontos que ele conquistou. São poucos, mas foram lá. O Nunes perguntou... o Nunes não. Putz, perdi aqui. Mas o cara tava perguntando... Não é possível que o Mike seja pior que o Cedric. Ele tá voltando de contusão, né? Também. Gente, eu até discuti hoje na live do São Paulo, lá no UOL, com o Renan e com o Traschini. A nossa impressão, a impressão do torcedor com os garotos da base, eu acho que tem que dar um tempo, porque o Crespo não vai colocar os garotos da base imediatamente, né? O Cedric, como ala, o São Paulo precisa de um outro jogador ali, evidentemente, né? Porque o Cedric não é o lateral ofensivo. O Mike ainda está se recuperando de lesão, mas se você reparar, tem muita cautela o Crespo nesse início com os jogos, né? Prova disso que o Ferreirão não entrou em nenhum minuto ainda nos jogos, né? Já entrou o Tapia, o Ferreirinha entra, já entrou o Dineno, e o Ferreirão não está entrando, né? E hoje, como você falou, acho que seu destaque foi muito importante, fez o gol, fecha a tranca. Pablo Maia e Luan, né? E o Luan, de fato, voltou a jogar, o que eu acho que é uma coisa simbólica importante, né? Devido ao esforço, à recuperação, e ele voltou ali, até que no finalzinho ele fez um ou outro desarme, foi bem. É isso. Vamos lá. Olho na tela que o Crespo chegou, cabeça fria, foi indo. Para mim é isso. Não sei o que você acha, Arnaldo. Também, então, várias coisas, né? Você elencou várias coisas táticas, coisas de comportamento, coisas técnicas, o período de treinamento, de pausa, né? Quando foi minimamente treinado essa formação com 3 zagueiros, que é uma formação 3 zagueiros, 3-5-2, mais, digamos, trivial, mas o que eu acho ela deixa o time mais seguro e versátil ao mesmo tempo, né? Eu acho que ela é menos previsível, por incrível que pareça, porque existe uma movimentação maior do setor central do time, é isso que você está falando. Talvez não fosse a mesma coisa se a dupla de volantes fosse Pablo e Alisson, talvez não funcionasse tão bem. Então, por isso que eu achei uma baita sacada do Crespo já na partida contra o Bragantino, que ele surpreendeu muita gente colocar Bobadilla e Marcos Antônio, né? Talvez o Marcos Antônio não tenha feito uma partida excepcional hoje, mas a jogada do gol mostram, e onde ele estava na hora do gol, mostram, né, o acerto nesse tipo de situação, né? Lembrando que o São Paulo está jogando sem o Oscar, o Alisson fez essa função hoje até a entrada do Rodriguinho. Muito bem, vocês estão... A vitória foi muito importante, pessoal, porque eu vou colocar a tabela aqui no vídeo aqui. A gente vai ver que o São Paulo, se o São Paulo ganha agora domingo, o São Paulo já vai para outra parte da tabela. E assim, o São Paulo, se o São Paulo terminar o primeiro turno com 25 pontos ali, 24 a 25, dá um alívio muito grande pra gente jogar as Copas. Fica mais aliviado. Vou colocar aqui na tela aqui a tabela. Vou deixar aqui na tela rapidinho, a gente tira, tá? Pra voltar pro vídeo. Aqui, ó. São Paulo 19 pontos. São Paulo ganha agora do Fluminense, São Paulo vai pra 22. Né? Por que é importante o São Paulo ganhar? Porque o São Paulo já tem 2 jogos a mais do que muita gente da tabela, pessoal. São Paulo tem 16 jogos, já tem 2 jogos a mais do que muita gente. Entende? Então, se o São Paulo ganhar esse jogo contra o Fluminense, é ótimo. Porque o Fluminense é um confronto direto, ali em cima ali, o São Paulo já passa ali praticamente
O Corinthians tem jogo difícil contra o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Fluminense confronto direto. Então, assim, o São Paulo pode subir muito na tabela. O Enzo. Mas o Enzo não compromete, né? Então, tipo, né? Na direita é uma questão complexa. Só tem ele e não dá para tirar o Bobadilha no meio, né? A gente tá comemorando a vitória, tal. O Rodriguinho chutou uma bola, tal. Mas tirar o Bobadilha do meio hoje é quase suicídio, né? Porque ele é um dos melhores jogadores do time, eu acho. Bom, eu tô de olho aqui na coletiva. A hora que rolar, a gente coloca, tá? Seremos o que vocês fizeram contra o São Paulo esse ano, seus retardados, diz o Renan Ferreira. Vou falar algumas coisas. Renan Ferreira, primeiro, essa palavra não se usa, porque ela é absolutamente preconceituosa. Desnecessário. Você deveria parar de usar. É uma boa discussão que a gente teve no Tricolaços, né? Com as meninas do Resenha São Paulina na terça-feira, sobre idolatria ou não do Luciano. Pô, o cara tá indo pra 100 gols, né? Pra mim é ídolo. Tá indo pra 100 gols, não é qualquer coisa aí com 100 gols. E ele tá, na verdade, ocupando um espaço que os demais, que a gente pode chamar de medalhões do São Paulo, não estão fazendo, eles estão fora. Ele tá jogando. Na hora que precisou era o cara, não era o Lucas, não era o Caleri, não era o Oscar e tal. E o Leandro Oliveira fala, lacrar não, isso não é lacrar, Leandro, isso teve raça e caráter. Bobadilha, Marcos Antônio e Ferrarese melhores em campo. O Wendel foi bem de novo. Foi menos do que foi com o Corinthians, mas achei bem. Acho que jogou bem, foi bem. Um golaço, jogou bem. Acho que fora o Bobadilha, ninguém foi tão bem como na partida contra o Corinthians, né? Exato. Mas eu acho que, de forma geral, o time jogou direito. E outra, teve a novidade, né, na escalação inicial, que foi o Sabino no lugar do Alan Franco. Talvez tenha sido uma surpresa. E o Sabino agora jogou bem hoje. Pintou. Ele, se jogasse, não jogaria contra o Fluminense. Tá falando sobre o Alan Franco, pessoal. Também vamos combinar que desde o Bragantino estão os 4 zagueiros pendurados, né? E eles estão se segurando, né? Então, o Alan Franco... Aí que tá, né? O Cano é diferente do Gilberto, né? Mais baixo. Outra coisa, né? O Alan Franco casa muito bem com o Memphis. Então é outro tipo de jogo, né? Hoje era muita bola aérea. O Fluminense tem jogado com 3 atacantes, ele vai tentar tirar a sobra da defesa do São Paulo. O Juventude tentou fazer isso, jogando com 3 atacantes. Em algum momento o Verón deu trabalho para o Ferrarese. Mas assim, o São Paulo joga de uma forma nova, não é nenhuma elucubração tática diferente. Os adversários já sabem que o São Paulo joga com 3 zagueiros, 2 alas, 2 atacantes, Luciano e André. Mas a movimentação do meio de campo eu acho que é difícil de ser anulada, né? Não sei se voltou coletivo, os caras estão falando. Falar, né? Já deve ter acabado nessa altura do campeonato. Exato, ele nas outras coletivas ele já... O São Paulo tem que sair hoje mesmo de Caxias, o intervalo é ridículo para o jogo do Fluminense, né? Sim. É o menor intervalo possível. O Fluminense jogou ontem, o jogo é 4 da tarde. O Juventude, por exemplo, ele joga contra o Bahia, mas joga no horário, joga à noite, 18h30, né? Então vamos lá. Então é isso, galera. Vitória importante pro São Paulo. Primeiramente, obrigado por todo mundo ter curtido o último vídeo, dado like, comentado, inscrever o canal. Valeu mesmo. E é isso, cara. Foi boa vitória do São Paulo ontem. O São Paulo precisava desse jogo, desse bom jogo. Agora sim dá um respiro. Se ganhar do Fluminense seria ótimo. O Morumbi vai lotar, eu acho. E se ganhasse do Fluminense seria melhor ainda, porque o São Paulo já ia pra parte de cima da tabela e todos os jogos ia jogar com mais tranquilidade, com menos pressão. Isso é importante pro time produzir mais. Então, eu acho que é isso. Acho que eu gostei do jogo, cara. Eu gostei do jogo. Se inscreve no canal. Não esquece de deixar o like, galera, porque o like recomenda pra mais São Paulino. E todos esquecem pro canal do Arnaldo Tirone aí, sempre dando aula aí na análise aí pra gente aí. Valeu? É nóis!